Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Amados, diletos irmãos, eu estive comentando esses dias as cartas de João. Hoje eu gostaria de começar um comentário no livro de Colossenses, carta escrita do apóstolo Paulo para a igreja de Colosso. Estarei comentando o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 14. E em outra ocasião estarei comentando do versículo 15 até o versículo 29. Mas vamos à palavra de Deus. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14, o apóstolo Paulo escreve para os cristãos que estão em Colosso, principalmente para os irmãos convertidos a Cristo Jesus, que foram alcançados pela graça de Deus. Ele começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos fiéis, irmãos em Cristo, que estão em Colosso, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. Graça damos a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vós está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Segundo aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheio do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados com toda fortaleza, segundo o poder da sua glória, para todo a perseverança e longanimidade em gozo, dando graça ao Pai, que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Muito bem, amados, aqui nós temos uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para os irmãos que estavam na igreja de Colosso, aos irmãos colossenses. Paulo escreve uma carta quando ele recebe a notícia de que os irmãos colossenses haviam abraçado o Evangelho. Vemos aqui do versículo 1 até o versículo 8, o apóstolo
fazendo uma saudação aos colossenses e abençoa aos irmãos através de Deus, dando graça a Deus pela fé e o amor e a esperança que os irmãos têm em nosso Deus através de Cristo Jesus. Do versículo 9 até o versículo 14, ele lembra da sua oração, a oração para que esses irmãos sejam cheios de fruto, cheios de conhecimento espiritual e assim eles possam progredir de fé em fé. Vamos conhecer esta carta, amado. Vamos analisar versículo por versículo, do versículo 1 ao versículo 8. Apóstolo Paulo fala a todos os cristãos verdadeiros que são irmãos entre si. A fidelidade se encontra em todo aspecto e relação da vida cristã. Ele louva a Deus pela fé dos irmãos de Colosso, pela esperança e o amor. São os três virtudes principais de uma vida cristã. E o tema apropriado para orar e render graça a Deus. Quanto mais fixamos nossa esperança na recompensa do outro mundo, mais livres estaremos para fazer o bem com o nosso tesouro terreno. Paulo lembra que todos que são servos de Deus são reservados para Ele e nenhum inimigo pode arrebatá-lo da mão de Deus, aqueles que abraçam a fé por meio do Evangelho. E a palavra do Evangelho é a própria verdade. E podemos arriscar nossa alma sobre a base com certeza de que um bom resultado sempre virá através desta palavra divina que é o Evangelho de Cristo. Todos que ouvem a palavra do Evangelho devem dar fruto do próprio Evangelho, devem produzir fruto do próprio Evangelho e devem ser obediente, obedecê-la e ter seu princípio a vida conformada com a própria palavra de Deus. Tendo amor pelo mundo, surge um ponto de vista, muitas vezes quando as pessoas têm este amor pelo mundo, se torna interesseiro e é uma maneira de amar carnal. Pois este amor do mundo, ele surge um apetite de prazeres e isto nos afasta da presença de Deus. Então o apóstolo lembra que o verdadeiro cristão não pode ter este amor ao mundo, pois este amor é um amor egoísta, é um amor corrupto, é um amor que nos afasta do verdadeiro amor de Deus. Mas o amor cristão surge por meio do Espírito Santo, que nos leva à própria santidade. Do versículo 9 até o versículo 14, o apóstolo mostra que há uma necessidade constante de termos uma vida de oração. Ele diz que fez constante oração pelos novos convertidos que estavam na igreja de Colosso. Orar, é necessário que os crentes orem e que fosse cheio do conhecimento e da vontade de Deus.
O apóstolo fazia esta oração pelos novos convertidos da igreja de Colosso, orando a Deus, pedindo que esses irmãos tivessem o conhecimento da vontade de Deus e que tivesse toda a sabedoria. As boas palavras não servem sem boas obras. Quem empreende o fortalecimento de seu povo é um Deus de poder e de poder glorioso, que nos dá o bendito Espírito, e o próprio Espírito é o autor da própria força em nossa vida, que nos auxilia a orar por força espiritual. Não somos pressionados nem confinados nas promessas e não devemos sê-lo em nossa esperança e desejo. A graça de Deus nos corações dos crentes é o poder de Deus. E esse poder de Deus é a própria presença do Espírito de Deus, que nos dá a glória, que nos reveste neste poder. O uso especial deste poder ou desta força era para os novos cristãos e para nós, amado, para nos dar a força no momento do sofrimento. Pois o próprio apóstolo nos mostra claramente isso. A obra para ser realizado, apesar de estarmos muitas vezes sofrendo, é necessário fazermos a obra de Deus em meio a todas as tribulações. O apóstolo lembra isso para os irmãos novo convertidos da igreja de Colossense. Eles davam graça ao Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cuja graça especial os preparava para participar da herança provida para os santos, para executar esta mudança por meio de Cristo. Foram feitos também súditos de Cristo, os que eram escravos do inimigo de Deus, agora se tornam súditos de Cristo. Todos os que estão destinados para os céus, agora abraçam o Evangelho de Cristo, abraçam a palavra de Cristo. Estão agora caminhando para os céus. Aqueles que têm herança de filho, têm a educação de filho e a disposição de filho pela fé em Cristo. E por meio de Cristo desfruta desta redenção. Como Cristo nos comprou através do seu sangue por meio da expiação, mediante a qual Ele nos deu o perdão dos nossos pecados. E todas as outras bênçãos foi concedido por meio de Cristo a cada um de nós. Estão assegurados através de Cristo Jesus para cada um de nós. Estão mediante o favor do sangue redentor do Senhor Jesus. E por meio desse favor, seremos libertos do reino de Satanás, levado ao de Cristo, sabendo que todas as tribulações terminarão, todo aquele orgulho que cada crente agora serão libertos da própria condenação. Entre aquelas pessoas que abraçaram a Cristo, saindo da própria tribulação que humilhava
e afastava o cristão da presença de Deus. O apóstolo ele deixa claramente que a igreja de Éfeso nasceu por causa de um conservo, ou seja, de um irmão que era servo de Paulo por meio da palavra, anunciou o evangelho aos irmãos de Colosso e eles abraçaram este evangelho, e por isso o apóstolo decide escrever esta carta dizendo o quão bom que esses irmãos estivessem unidos e abraçaram a fé cristã. E ele deixa bem claro que ele e o irmão Timóteo estavam orando pela igreja de Colosso para que esta igreja alcançasse uma fé, alcançasse uma sabedoria, que alcançasse o conhecimento pleno, para que pudesse ser uma igreja fortalecida por meio da fé. Como havia falsos mestres ensinando que somente pelo conhecimento o homem poderia, somente pela sabedoria o homem poderia conhecer a Deus, e essa doutrina já havia chegado na igreja de Colosso, o apóstolo então decide escrever uma carta para eles dizendo: vocês querem sabedoria? A sabedoria é o próprio Deus. A sabedoria vem de Deus. A sabedoria, eu estou orando a Deus para que Ele vos encha de conhecimento e sabedoria. Uma sabedoria plena da própria verdade. Este, amado, é mais uma mensagem do presbítero Gregório, iniciando aqui uma mensagem dentro do livro de Colossenses. Durante esta semana estaremos trabalhando este livro para aprender acerca da própria verdade de Deus. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos conceda graça e paz. Amém.